Quem pode fazer a nossa prece, por favor? Eu faço. Obrigada, Anitta. Posso? Por favor. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do NEP, que é sempre muito gratificante estarmos aqui. Então, vamos agradecer. Agradecer ao Paizinho, depois de ouvirmos esta música maravilhosa que nos aqueceu o coração com o seu amor. Querido Pai, te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui a aprender com estas irmãs maravilhosas, queridas, que se juntaram a nós para nos ensinar também. Aprendemos bastante com elas, porque já estão mais preparadas. Agradecemos também ao nosso querido Mestre Jesus, a todos os benfeitores amigos da Casa com o Evangelho, que nos assistem a estes estudos maravilhosos. Então, que possamos estar atentos a este estudo que nos traz sempre mais ensinamento, um pouquinho mais a cada estudo, a cada aula, e nos fortaleça na nossa fé, nos faça melhores, mais humildes, mais caridosos. É para isso que estamos aqui reunidos, neste grupinho de amor, para que possamos sentir estas vibrações amorosas do Pai. Gratidão, Pai, por esta oportunidade. Então vamos dar início ao nosso NEP de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Minda. É com muito amor, é com muita alegria que a gente está aqui com vocês, que a gente, né, uniu nossos corações, nossa família Girassol, e estamos aprendendo juntas. Nós somos muito gratas. Nós também, nós também. Ai, como a gente queria estar lá sábado, né, Márcia? É verdade. Como a Foi gente. tão bom. É, foi bom demais. Então, eu estava falando para as meninas aí no começo que a gente já vai fazer, né, o combinado que o Felipe tinha falado semana passada de fazermos o estudo em 1h30, né, para a gente ter aí em mente, então, o tempo e se concentrar bem no estudo e aproveitarmos ao máximo. Quem pode fazer a leitura da passagem para nós, por favor? Ninguém fizer, faço eu. Já fiz a semana passada, mas é mais uma vez. Não quer Posso? demais. Posso? Claro. Obrigada. O nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de partir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Acontece que, no 8º dia, vieram circuncidar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram: Não, não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram no mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua. E falava, bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e em toda a região da montanhosa da Judeia comentava o acontecido. Todos os que ouviam guardavam aquelas palavras em seus corações, dizendo: que vai ser esta criança?
visto que a mão do Senhor estava com ele. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Odete. Bem-vindo de volta, Fábio. Boa noite, Virgílio. Seja bem-vindo. Então, nós falávamos, né, na semana passada dessa beleza do Evangelho de Lucas, né, nos trazendo toda essa narrativa, não só, né, sobre o nascimento de Jesus, mas nos trazendo com muita clareza, né, todo o anúncio do nascimento de João Batista, o nascimento de João Batista, né, para nos lembrar, nos dar essa certeza da importância desse personagem na história, né, que transformaria aí a nossa trajetória, né, trazendo, né, abrindo portas para o nosso mestre, né, seria um marco, né, inicial dessa história que iria se transformar mais uma vez pela misericórdia do Pai, né, por esse amor do Pai. Então, uma grande missão desse personagem. E aí, vamos ver se a nossa Minda quer falar um pouquinho do que a gente conversou semana passada. Sim, tenho algumas coisas Obrigada. escritas. Obrigada eu. Então, boa noite a todos, mais uma vez. E vamos falar de 1,57. Completou-se por Elizabeth o tempo de parir e deu à luz um filho. Vamos falar mais sobre a primeira parte. Completou-se por Elizabeth o tempo de parir. Estamos a falar de uma gestação. Temos que passar pelo processo do amadurecimento para o nosso desenvolvimento espiritual. A espiritualidade vem nos mostrar não apenas uma narrativa, mas sim de uma grande importância, a chegada de João Batista. E o cumprimento do compromisso de Zacarias e Isabel. É isto, é a resposta de Deus aos anseios destes corações. Eles esperaram imenso tempo. Cumpriu-se com Elizabeth. As bem-aventuranças trazem sempre o consolo. Bem-aventurados os aflitos, pois ela era estéril. E assim, o Aloísio, no princípio do estudo do Lucas, falou-nos também, nos trouxe a ideia de um dia também ser cumprido o nosso tempo com Deus. O tempo de reconhecimento com Maria, Zacarias e Elizabeth, nesse tempo se conheceram ali, foi o tempo de se prepararem para serem pais, ainda mais com o compromisso que eles traziam. Falou-se de Elizabeth, Deus é plenitude desse tempo. Deus é abundância e é tudo. E esse tempo ia ser outro momento. O anjo deu alguns recados e preparou a vinda do Senhor. Deus também age em nossas vidas e nos dá vida em abundância. As mulheres também são mais sensíveis. Elizabeth passou pelo estigma de ser estéril. Quando for o tempo, e chegou o tempo dela ser mãe. A doutrina espírita vem nos dizer que temos ciclos, por isso tudo se faz no tempo certo. Completa-se aqui o ciclo da gravidez. Então surge o contexto e a oportunidade dela ser o tempo, e o tempo nos remete. Tudo tem o seu tempo. Nós também vamos semeando as ações do bem, como o exemplo deste casal. Deus quer, o homem sonha e obra nasce. Assim disse o Filipe. Nem sempre quem planta vai colher, mas alguém vai colher. E pode ser até nós, numa outra reencarnação. Por isso, teremos que semear boas sementes, escolher as sementes, para podermos também ter uma boa colheita. E com amor, coisas acontecem em nossas vidas, que possamos fazer o bem sempre a todo o tempo. Por vezes temos a ociosidade, que nos perdemos no tempo, e a doutrina espírita vem nos ajudar a gerir
o nosso tempo, nos faz mentais que às vezes nos colocamos, que muitas vezes, às vezes preguiçosos, e, e temos que tirar essa preguiça das nossas mentes e caminharmos no caminho do bem. Há pessoas que estão de tal forma tão estéreis que não conseguem assimilar nada, nem procuram, não é? Não estão para chatear, para sair do conforto do dia a dia. Mas nós também temos a nossa conduta e também vamos deixar algo para o mundo ao escolhermos este caminho. As nossas obras, os nossos filhos. Pela obra se vê o autor. Então, tanto nos bons sentimentos que vamos transmitindo, também são nossas sementes. Faz-nos refletir sobre o mundo. A vida de Jesus reflete-se hoje e reflete-se no infinito. A vida cristã é filha de Deus. Faz-nos refletir o que estamos a parir para o mundo também. Que tipo de filiação somos nós? Que possamos deixar. Então, falou-se de uma lição, filhos e servos, vós sois a luz do mundo, que está no caminho de verdade e vida, no 125. Vamos então falar da segunda parte, e deu à luz um filho. Esta parte é como um processo de evolução, este momento de tomada de consciência. O espírito tem o potencial iluminativo. Todos nós temos luz com os nossos sentimentos. Cada um tem o seu talento. Desta partilha nasce luz. Vamos dando à luz a gratificação. Tudo o que é obra da qualificação é luz. E a concessão gera luz. Nós somos essa chama de luz. Porque escondemos essa candeia do amor do Pai. No Evangelho de João, Jesus fala sobre o Filho do Homem, ou seja, Filho de Deus, como nós, na medida em que estamos evoluindo, muito mais evoluímos, também muito mais luz temos. Quanto mais doamos, mais luz veremos. Quem tem a capacidade de se rebaixar, mais será elevado. É tão bonito quando vimos alguém humilde, por isso também trabalhamos para isso. O grande objetivo do estudo é termos uma vida que nos possamos orgulhar de nós mesmos. Temos que ser hospedeiros deste amor incondicional e não acontece se nós não agirmos. É necessário que os ensinos possam parir e só quando as nossas ações começam a parir, a ser concretizadas. Os nossos filhos já vêm preparados pela espiritualidade, às vezes com processos kármicos ou expiações de outras vidas. Parir é fácil, mas temos que ser bons pais e bons filhos. Ninguém anda aqui ao acaso. O amor tem que ser paciente, que tudo suporta. E é esse amor que transcende o nosso coração. E é o que está a acontecer com Isabel, mas essa é a alegria que se manifesta no tempo certo, e isso é o dever cumprido. Que possamos ser amparos, sermos preocupados com quem Deus colocou também à nossa volta. É muito bonito ver alguém generoso, com uma fé enorme e a forma como a doutrina nos tem transformado, este aflorar no nosso debruçar também, esta alegria de cumprir a promessa de Deus, o dever vai sustentando o nosso crescer espiritual. Falou-se também no Consolador, 219 a 220, sobre Emmanuel. E é isto. Vamos aprendendo sempre um pouco mais a cada dia, para que possamos também deixar estas sementes de amor no coração de muitos. Obrigada a todos, minhas queridas. Beijinho. Obrigada, Minda. Maravilhoso, como sempre. Essas suas Obrigada. sementes já Obrigada. são parte do nosso Obrigada. estudo aqui e nos reavivam, né, a memória, a emoção dessa narrativa de Lucas aí que eu vejo, né, tão
parece que fica tão claro para nós agora, né? Como ele vai mostrando esses processos, né, do tempo para nós, né? Como vão acontecendo esses processos, né? E esses momentos de chegada do tempo em que as coisas têm que nascer, em que as coisas têm que brotar. Principalmente, né, esses momentos aí, como eu li num livro do professor Severino, esses tempos messiânicos, né, esses tempos de grandes transformações, sim, eles chegam para todos nós, né, a transformação dessa esterilidade que tinha Isabel se torna essa abundância, o silêncio que recaiu sobre Zacarias, né, aí já está narrado, vai se transformar em bendições que ele vai dizer, também vai trazer seu cântico, né, seu louvor a Deus, e mais para frente também, né, toda a mediunidade aí com Jesus e os discípulos, né, e com o próprio João Batista, né, que vem profetizar, né, clamar lá no deserto. Então a gente nunca pode perder essa certeza em nós que esses processos acontecem em nós também. O Evangelho é esse mergulho que a gente faz para ver o que é nosso aí, né? Em que momento nós estamos e nos dá esse roteiro para onde temos que chegar e vemos que nunca estamos a sós, né? A Minda falou da luz aí, que nós vamos deixando brilhar, e esses irmãos que são enviados para esses momentos, né, messiânicos importantes, são essas luzes que vêm nos auxiliar a despertar para essas verdades, né? E para nos trazer também a certeza do cumprimento das promessas do Pai, né, das profecias, e para mostrar para nós o quanto ele é fiel, né, e é imutável nos seus atributos, lá como trouxe Maria para nós, e nos oferta essa misericórdia plena, né. Então, sim, esse era o momento, né, de se encerrar um ciclo, iniciar outro, o nascimento de algo novo, de renovação, de amor, né? Sejam em filhos, aí, em projetos, em obras, como a gente falou, ou com a transformação, né, da nossa consciência, da nossa essência, essa chegada de João Batista, né? Sempre desde o comecinho, né? Lucas narrando para nós, envolveu aí condições incomuns, né? Que já demonstravam que esse acontecimento seria algo realmente extraordinário e viria mexer com a vida de todos, não só daquela família, né? Viria trazer aí um chacoalhão aí na vida de todos, né? é, que, que prestassem atenção para esse momento, né? Que se entregassem aí para esse momento diferente, inusitado que estava acontecendo, porque é isso que acontece quando a gente se abre para a vontade, né, do Pai, para essa graça divina que nos alcança e deixa ser guiado por esse amor. A gente entra nessa nova etapa e que já não tem mais volta, e que começa, né, a reverberar em todos que estão conosco. Eu fiz essa introdução para a gente chegar no nosso versículo de hoje, né, porque vai falar no 58, né, que os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou a sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Então, como esse acontecimento chegou a todos, afetou a todos, né? Não era só para aquela família, não era um novo nascimento comum ali só para um lar, era para toda a humanidade. E aí, fazendo aqui, né, as nossas pesquisas e pensando no versículo, eu pensei da gente falar sobre os vizinhos e seus vizinhos e parentes ouviram dizer. Então, separei em três partes, né?
depois o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. O que podemos entender de os seus vizinhos e parentes ouviram dizer? Já dei umas dicas aí. Acho que tá todo. Fala, minha querida. Eu tenho só aqui um pouquinho que pesquisei. É sobre João. Fala, Maria, querida. Não sei se tem a ver. Qual a cidade de João Batista nasceu? Onde nasceu? São João. Quem foi? Ele era filho de Zacarias, um sacerdote, e da Isabel, uma prima de Maria, a mãe de Jesus. Segundo a literatura sagrada, Jesus iniciou sua missão evangelizadora somente após ter sido ele próprio batizado pelo primo nas águas do Rio Jordão. Para muitos, João é exaltado como o maior dos profetas. Agora tem mais pesquisas, mas agora é só procurar mais. Obrigada. Obrigada, Maria. Foi um Isso. pouquinho. Mas Obrigada. é isso mesmo, obrigada. O nascimento ali, né, sempre envolvia, né, não só a família, mas a vizinhança. Mas esse nascimento em especial já tinha essas características, né, diferentes, porque o pai tinha ficado mudo, né, a família tinha se recolhido e era né, já eram de idade avançada. Então, eu imagino que a expectativa da vizinhança, né, era grande em relação a esse nascimento, para saber o que iria acontecer depois que a criança nascesse. Então, vamos continuar lá. Fala, Márcia. Boa noite a todos. Nossa, muito bom isso que a Maria trouxe para a gente, né? Porque ajuda a gente a relembrar onde é que nós estamos. Então, tudo que alcançou a família, né? O núcleo menor de Isabel e Zacarias, agora está se expandindo, bem como a Patrícia falou. Vai se expandir. E essa, esse, vamos dizer, a grandiosidade do que aconteceu com esse casal, ela teve um efeito bem didático na comunidade onde eles estavam, onde eles viviam, onde faziam a vida deles, e também, e não vamos lembrar que Zacarias era um sacerdote e ele se dirigia muitas vezes ao templo, né, em Jerusalém, para estar ali envolvido em suas atividades. Então, aquilo, essa bênção que chegou a eles, ela vai começar a fazer um percurso exterior ao seu núcleo familiar. Ela vai começar a se expandir. E é um feito maravilhoso que nos iguala a outros feitos do Antigo Testamento, que era onde eles, naquela época, era a base da lei, onde eles estudavam, onde eles sentiam, iam buscar entendimento para as coisas divinas. Então, aquilo ali os colocava em posição de destaque na comunidade. E a gente começa a compreender que o que aconteceu com Zacarias e Isabel foi algo de grandioso. Mas, assim como a música que a Patrícia colocou na abertura, que às vezes a gente esquece, o quanto Deus está presente em nossas vidas. E para que Ele possa
agir, porque agir ele age sempre, mas para que as suas ações tenham eco em nós, nós precisamos sempre nos lembrar disso. E é essa lembrança que esse acontecimento com Isabel e Zacarias reaviva nessas pessoas, porque as pessoas têm ali uma prova concreta, vendo ali o seu vizinho, o seu parente sendo alvo de da misericórdia, da compaixão, da ação divina. Então, isso concretiza aquela falta, como nós já vimos lá na Gênesis várias vezes, a falta de compreensão de Deus, da sua grandiosidade, aquilo que Maria, aquele estado íntimo, aquele estado de alma que Maria, que esse espírito Maria conseguiu, ele como que se expõe ali. E as pessoas podem aproveitar essa oportunidade para sentir isso em suas vidas, né? Por isso que o texto depois ele continua. Por quê? Porque não é uma graça isolada, é uma graça que nos chama ao congraçamento, né? Com nossos irmãos de jornada. E felizes daqueles que puderam perceber isso, aproveitar e guardar, mais do que guardar, porque nós vamos ver que há aqueles em que a semente até brota, mas depois é abafada pelas coisas do mundo, como conta a parábola do semeador. Então, felizes aqueles que perceberam isso em sua grandiosidade e guardaram isso em seu coração. Guardaram isso nos corações para a eternidade. Esses realmente tiveram uma compreensão maior daquele momento. Muitas vezes a gente escuta falar assim de Paulo, né? Que Paulo foi privilegiado. E nós aqui estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós podemos afirmar que esse privilégio não existe, né? São todas conquistas nossas. E as conquistas dos outros também nos inspiram, se nós as guardarmos no coração, também nos ajudam nesse processo evolutivo. Então, seria isso para essa primeira parte. E vizinhos e parentes são esse conjunto de espíritos afins que nós precisamos cultivar aqui. Então, mais do que ser vizinho, por que ele está aqui tão próximo de mim? Não é? Então, vamos olhar para quem está ao nosso redor, quem está próximo, para que o que acontece na vida dessas pessoas, na nossa vida, faça parte do bem coletivo para toda a humanidade, né? Ter esse olhar maior, fora do nosso grupinho mais restrito, que são os mais próximos, aqueles que nos demandam mais diariamente, mas também ter um olhar ao nosso redor, né? Do que afeta aquelas pessoas, também pode chegar a nós, deveria chegar a nós, né? E mover os nossos sentimentos para ampliar para esses vizinhos e parentes que estão aí de alguma forma ligados a nós, que foram colocados aí como peças que nos apoiam, nos ajudam, servem de exemplo
para que a gente possa evoluir. Isso Obrigada. aí, Márcia, obrigada. A gente precisa sempre recordar também que, né, os encontros não são ao acaso. A gente já entendeu aqui pela doutrina espírita que todos são colocados aí, dentro de condições e de localidades para que melhor as suas potencialidades se desenvolvam e que possam se auxiliar aí mutuamente dentro desse reencontro, né? Então, né, esses grupos que a gente vai encontrando, né, que estão mais próximos, realmente são muito importantes para o nosso crescimento e para esse movimento que a gente faz aí de ser um cristão melhor, né? Para estar atento a todos e poder ser um exemplo, né? Como a Márcia falou, como nesse momento essa família estava sendo aí para esses vizinhos e amigos que, apesar de alguns comentaristas colocarem, né, que era uma condição normal ali da vida israelita, né, de haver essa movimentação em torno da chegada de um novo membro da família, mas esse membro em especial era muito diferente, né, era uma condição muito diferente, como a Márcia falou, impactou a vida de muitos, e certamente alguns guardaram a semente e souberam, né, cultivá-la, outros não. Mas quando ele coloca, né, que ouviram dizer que o Senhor aumentou a misericórdia, eu fiquei, né, com aquela passagem dos que têm ouvidos de ouvir. Então, muito provavelmente, esses foram aqueles que tiveram ouvidos de ouvir, né, sobre a misericórdia que aconteceu com aquela família e puderam, né, como a Márcia falou, comprovar o que o Pai faz por nós quando nós nos abrimos ao seu amor, quando nós estamos fiéis às suas leis, ao compromisso de servir como foi, né, Zacarias e Isabel. Então, essa boa nova que já estava brotando ali por eles, né, sendo trazida por eles, esse início da divulgação da Boa Nova, sim, teve vizinhos e parentes que tiveram ouvidos de ouvir já desde aquele momento, né, já estavam ali sendo tocados por esse exemplo misericordioso do Pai com essa família, né, que, claro, tinha o seu compromisso espiritual de, né, viver essa missão ali naquele lugar, naquele momento, né, abrindo portas para o mestre que viria logo em seguida, né? Então, o movimento que eles fazem, né, ao ouvirem, é ir ao encontro dessa família, né? É ir ao encontro dessa família, né, como a Márcia falou, se alegrar. Você não usou essa palavra, mas você usou outra palavra. É, de agraciar, não foi agraciar, ai, agora eu perdi a palavra que você usou. Mas eles fala, Nem eu lembro, Patrícia. foi, foi diferente, eu achei tão bacana, eu ia anotar, esqueci, e agora eu esqueci. Mas eles, né, junto nesse Congraçamento. congraçamento, exatamente, né? Eles se, né, sentiram eh, beneficiados também de alguma forma, apesar de não terem recebido nada concretamente, mas os seus corações receberam, né? O seu íntimo, a sua alma foi tocada, foram tocadas, e ali foi feita
né, foi removida, né, a terra, e essa sementinha da essência divina foi possível começar a brotar. Eles puderam ter esse despertamento junto, né, com esse momento grandioso que a família vivia, né? Tanto que eles vão ali se congraçar junto com eles, né? E eu acho que a gente pode dar continuidade, então, porque é até difícil separar esse versículo, né? Porque parece que é uma coisa só. Então, eles ouvem, né, sobre dizer que o Senhor aumentou a sua misericórdia em favor dela. Como, né, a Márcia colocou também, é esse sentimento, né, de ver o outro recebendo, de se sentir abençoado pelo Pai, mesmo não tendo recebido diretamente aquela graça, porque se percebe, né, se dá conta, a consciência entende que o Pai não quer sacrifício de nós. Ele quer que aprendamos por amor. Então, ele nos oferta sempre a sua misericórdia, né? Nos oferta sempre a vida, como a gente viu que misericórdia significa, como primeira opção para o nosso melhoramento, né? Para o nosso caminho. E daí depois vem Jesus trazer para nós, né? Lá nas bem-aventuranças, que os misericordiosos, né, receberão misericórdia. E entra naquele ciclo que a gente fala, né, da retroalimentação. Quem mais dá, mais recebe, né? Então, essa percepção, né, que esses vizinhos e parentes e amigos conseguem ter desse acontecimento que estava vivendo essa família, por ter sido justa, né? Por ter vivido irrepreensivelmente os mandamentos, por ter sido fiel, independente do que Deus tinha feito, né, até então por eles. Pela cultura, né, pela tradição, Deus tinha se esquecido deles, não tinha, né, se lembrado deles para os agraciar com um filho, né, com a continuidade da família, porque já estava na essência deles, né, essa condição de entrega, essa família que vem em missão para mostrar para nós que viver dessa maneira é o que nos faz feliz, é o que completa de verdade a nossa felicidade e o nosso propósito maior como espírito. Já falei um montão. Olá, Márcia, pode falar. Olha só, olha só. Alguns dos temas, né, que nós estamos vendo aqui, que a Patrícia está nos conduzindo aqui nesse versículo, nós já tivemos a oportunidade de ver. Então, só para a gente recordar, né, porque nós já caminhamos bastante, nem parece, né? Nós já caminhamos bastante aí no Evangelho de Lucas, já crescemos muito. Então, eu fui olhar nos dicionários, e no dicionário da FEB, coloca lá, vizinho. Aí é uma definição, eu achei tão bonita, que coloca assim, os familiares são parentes do sangue, mas os vizinhos são parentes do coração. Então, é para ver, embora, como a Patrícia bem nos lembrou, que era um costume das comunidades estarem presentes na casa, na vida de cada família, em momentos de necessidade. Então, se nós pensarmos que essas vilas eram pequenas na época, não era como a gente vê
até um bairro de uma cidade maior, aqui como nós estamos acostumados. Eram grupamentos bem menores, que tocavam seus dias e mesmo assim conseguiam, de alguma forma, estar presentes. E ele coloca aqui também, no dicionário adventista, está aqui, parente. Aí diz que no Antigo Testamento usa-se principalmente esta palavra para significar as pessoas mais próximas pelo sangue, parente, com certas obrigações, como bem se acha explicado no livro de Ruth. Ele diz aqui, quem quiser consultar, no capítulo 2 a 4. O termo tem uma significação mais lata, abrangendo os membros da mesma raça. Então, ele vai ver que por essas comunidades às vezes serem menores, essa relação de parentesco, ela talvez fosse até mais ampla dentro ali da comunidade, né? E era só aí misericórdia, como Patrícia colocou, eles também colocam aqui, compaixão pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão, piedade. Nós vimos que córdia vem de coração. Então, realmente nós termos essa indulgência em relação ao outro. E por que que no texto, só para nós nos relembrarmos aqui, por que que eles ouviram, os vizinhos e parentes, que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela? Porque nós vamos relembrar aqui que não ter filhos era considerado uma punição, né? Era considerado que aquele casal, normalmente recaía mais sobre a mulher o fato de não gerar o filho, e aí cai mais sobre ela, por isso que aqui eles não falam deles, falam dela, né? Por quê? Porque era como se fosse uma vergonha, né? Uma punição ela não poder gerar uma criança. E aí nós vimos também, lá quando falam que Zacarias, quando Lucas começa a nos apresentar Zacarias e Isabel, falam que eles eram justos perante o Senhor. Então, apesar dela não ter gerado nenhum filho até aquele momento, eles, pela retidão de caráter, pela fé, por toda a vida exemplar, eles conseguiram, ela especialmente, um respeito, um lugar dentro da comunidade. Ela, apesar de não ter sido ainda mãe, ela conseguiu se estabelecer naquela comunidade com um valor pessoal. Ela agregou ali a comunidade. Então, por isso que eles dizem aqui que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela, né? Por toda esse histórico e por tanto tempo, porque, embora Lucas não dê a idade nem de Zacarias nem de Isabel, ele diz que eles já eram de idade avançada. Então, nós podemos deduzir que na encarnação aqui, que nós estamos estudando, nesta encarnação de Zacarias e de Isabel, eles levaram um longo tempo nesta provação e se mantiveram o quê? Firmes na fé, justo. Tudo isso que a Patrícia já trouxe. E se tornaram o quê? Referenciais na comunidade. Assim como os vizinhos e parentes foram até a casa de Isabel, quantas vezes Isabel ou Elizabeth deve ter estado presente em momentos importantes de outras famílias.
em uma doença, em um nascimento de criança, em algum tipo de necessidade, ela também deve estar presente. Por isso se tornou um membro valoroso daquela comunidade, alcançando respeito, reconhecimento, se tornaram exemplares, não é? Por isso Exatamente, também, né? exatamente. Pode terminar, Márcia. Não, Patrícia, era isso, porque aí a outra parte a gente deixa mais para É, frente. Obrigada. é, 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 é exatamente isso, porque a gente vê, né, por esse caminho que Lucas faz, né, por essa narrativa que ele traz para nós, por esses detalhes, né, que parecem tão assim ao primeiro olhar, à primeira leitura, né, para que colocar isso, né? Que informação relevante tem aí? Muita, muita, né? Como a gente viu no Cântico de Maria, quanta coisa nós pudemos tirar daquelas palavras maravilhosas, já são palavras maravilhosas, né? Mas o quanto tem de essência e de ensinamento naquelas palavras. E olha esse versículo, né, que parece tão simples. Ele mostra para nós que a missão não é só de um. Apesar, né, de João Batista realmente vai ser esse marco, vai ser esse precursor, esse, né, esse filho diferenciado, que vai abrir caminhos, que vai viver de uma maneira diferente. A vida de Zacarias e Isabel é essencial para nossa transformação. E para esses vizinhos e parentes que estavam em volta e ouviram dizer que Deus aumentou a misericórdia. Porque exatamente isso é parte da missão também, de completar, né, esse tempo, mais um tempo de, de aguardar o tempo de Deus, com obediência e resignação. E nem por isso, como a Márcia falou, deixar de ser menos importante entre os seus vizinhos e parentes, mostrando a todos que sempre vale a pena a fidelidade, né? A entrega ali aos mandamentos, a viver irrepreensivelmente, serem justos e se colocarem à disposição do outro, né? Zacarias não deixou de servir, Isabel provavelmente não deixou de conviver, né, com os seus vizinhos e parentes, e certamente sempre foi muito prestativa dentro dessa descrição que Lucas trouxe para nós. Então, como um versículo que parece muito simples, né, nos traz essa riqueza de detalhe e nos dá essa dimensão dessa interligação, né, que a Márcia falou, os vizinhos são é, é, do coração, como é que é? Do dicionário? Os vizinhos são amigos do coração. Amigos do coração, isso, Dete. E E também me fez lembrar aqui uma coisa, fala lá, diga, querida. Não, Patrícia fala que eu depois ponho a mãozinha. Então eu vou falar. fala, depois a gente conclui. Mas é histórias verídicas. Os vizinhos são amigos do coração. Fez-me lembrar que não é aqui na cidade que isso se passa, mas na província. Eu, quando tive o meu Luís Miguel, isto há alguns 40 e poucos anos atrás, pois claro, nós conhecíamos lá todos uns aos outros e todos foram, pronto, a maioria, os familiares, do lado dos nossos familiares e os vizinhos foram lá à casa, compraram alguma coisinha, um miminho para dar ao bebê e cada um foi oferecer a sua
a sua prendinha para o bebê. Pronto, isso é muito interessante. E também me fez lembrar, no fundo, é um apreço, uma gratificação à mãe e às famílias porque nasceu um menino. E também me fez lembrar a minha avó no Alentejo, que isto é derivado aos vizinhos são amigos do coração. Agora isso já não se passa, mas passou-se noutros tempos. À noite, no fim do seu trabalho, no fim de jantar, se sentavam todas ao portal da porta no Alentejo a conversarem uns com os outros. Foi isso que isto me fez lembrar, o convívio entre as pessoas, a união, a participação, do diálogo. Pronto, foi só isto. Ah, é muito, não é só, é muito, porque é isso que o versículo está nos contando, que nós temos essas ligações, né, não só as de sangue, mas as espirituais, e que nós temos que cultivá-las, como a Márcia colocou, e aí como a Odete está trazendo esse exemplo, né? Nós temos que estar à disposição, como Isabel esteve à disposição de auxiliar e seguir sempre ali firme, com coragem, não desistindo, mesmo não tendo sido abençoada até aquele momento por Deus. Ela nunca se sentiu menor. Ela sempre foi ao encontro, né, de todos ali. É isso que o versículo conta para nós, né? Nós temos essa parentela sanguínea, como disse a Márcia lá na descrição do dicionário, né? Que tem mais obrigações, né? Muitas vezes, mas a partir do momento em que nós nos entendemos como uma família fraterna universal, essas obrigações, elas, nós começamos a senti-las para todos que nós convivemos, independente se é de sangue ou se são amigos do coração. Essas obrigações, né, de sermos irmãos, de fazermos ao outro o que gostaríamos que, né, fosse feito para nós. E já não conseguimos mais voltar atrás. E essa também é parte da missão de Zacarias e Isabel. Essa doação do casal à comunidade, ao serviço, né? E a permanência unidos, né? Porque a gente sabe que Zacarias poderia ter deixado Isabel por conta desse problema de ser sempre considerado da mulher, como a Márcia lembrou, mas eles permaneceram unidos. Quantos desafios eles passaram. Então a gente vê a beleza do processo em toda essa narrativa de Lucas, né? A missão, ela não é um ponto único, ela é um processo para todos, para todos. Vai acontecendo aos poucos e nos tempos certos, até chegar o dia de um momento mais decisivo, né, que foi o nascimento ali de João Batista. E que seja, né, o nascimento da boa nova nos nossos corações e dessa consciência nossa que desperta e a gente já não consegue mais voltar atrás, né? E a gente começa realmente a viver por esses mandamentos, por esses propósitos espirituais que estão mostrando para nós a Isabel, Zacarias, e que ainda vem muita coisa pela frente, né? E aí, esses vizinhos e parentes se alegram com ela, com ela. Ia ser diferente se Lucas tivesse escrito se alegram por ela,
Faria diferença aí esse pronome na frase? Vai lá, Márcia. Uhum. Patrícia, eles ficam, Alex, eles se deixam contagiar por esse momento especial que ela vivia, e também Zacarias, afinal, eles eram os pais da criança que estava chegando. Então, essa capacidade de se alegrar com as bênçãos, com as conquistas, com o aprendizado, com o esforço do outro. Essa capacidade de se encantar, de estar embevecido com isso, é que nos afasta do egoísmo, né? Do egoísmo, do orgulho, com certeza Isabel não era a única naquela comunidade que não podia ter filhos. Provavelmente houve alguém no passado, ou ali naquele momento. E tudo. Então, a capacidade de nós olharmos para o outro no momento, nesse momento que recebe essa graça divina, e olhar com alegria no coração, é muito importante para quem está vivendo, tanto quanto para nós, porque isso está trabalhando dentro de nós o egoísmo, o orgulho, entendeu? Então, eu me lembrei daquele capítulo que está no Boa Nova, das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. E aí Pedro pergunta a ele, e até abri aqui para trazer a pergunta para vocês, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Por quê? Porque vamos ver o contexto. Foi a primeira manifestação pública de Jesus, num casamento. Ou seja, ele estava ali com seu coração alegre, Maria estava com ele, é citada também, e estava servindo, auxiliando aquilo. Então, eles estavam o quê? Compartilhando um momento de festa, numa perfeita união, os corações felizes com aquilo que estava acontecendo na vida daquele casal que se iniciava ali, essa nova etapa. Aí ele pergunta, transformando a água em vinho nas bodas de Caná, não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. Por quê? Porque houve vinho, beberam todo, o vinho acabou. Ali não é citada na passagem se a quantidade de vinho foi pouca inicialmente, e por isso faltou, ou se foi suficiente e beberam demais. Essa medida, ela não é abordada. Por quê? Porque é irrelevante. Porque se fosse relevante, ela teria sido abordada como uma falta de equilíbrio, uma falta de medida, né? Mas não foi. E Jesus responde: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, o que Jesus estava sentindo naquele momento? Uma alegria imensa pela alegria do casal. E dos familiares, dos pais, dos noivos, da noiva, deveriam estar ali também, né? E deviam estar felizes com essa união. E os noivos felizes, e ele estava
com essa felicidade. Então ele queria, conheces a alegria de servir a um amigo? Aí ele continua. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Ora, se nós fizermos um paralelo e pensarmos qual foi a alegria do nascimento de João Batista, aí nós podemos fazer esse paralelo. As pessoas que se alegraram ali naquele momento estavam sentindo essa alegria, estavam naquele momento, acho que conseguiram guardar e perdurar nesse sentimento, realmente colocaram grande, vamos dizer, encheram mais o seu potinho para a construção do reino de Deus. E é o que ele fala aqui. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ele fala isso aqui. Laços misteriosos. O que nós vimos com vizinhos e parentes? São os parentes da alma. Ele coloca: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Ou seja, todos ali que se alegraram, de certa forma, deram algo de si para o coração de Isabel e de Zacarias. E de João Batista também. Né? Porque, como a Patrícia disse, vamos ver depois o papel de João Batista, mais à frente, no nosso estudo, mas que adiantava ele pregar se não tivesse ninguém para ouvir? Então, alguém, ele estava ali como uma voz que clama, mas alguém, alguns, precisa nem que fosse um que estivesse ali ouvindo. Mas se não tivesse eco nenhum, ninguém fosse ali ouvir, de que adiantaria ele estar falando as coisas mais belas, a entrega, e tudo se ninguém o tivesse ali para ouvir. Então ele fala para o outro, alguém precisa ouvir. Ele precisa entregar, ele tem tudo isso dentro de si, mas ele quer entregar, ele quer doar a alguém. Então as pessoas que ali estavam se alegrando, e quem quiser ler esse capítulo da Boa Nova, procure para ler tudo. Se chama Amor e Renúncia, acho que é o capítulo 12. Então, fica aí a sugestão. Já falei demais. Eu não tô com o livro aqui, se não olhar. Ah, tô sim. Eu até peguei ele hoje também, para ver sobre o precursor. É o capítulo 12, exatamente. Mas você tá, Fábio, já te passo a palavra. Você estava falando aí desse capítulo e eu fiquei pensando, né? A revolução da Boa Nova não é revolucionária, né? Ela vem para alterar essa nossa visão, né? E o sentimento do Espírito, para tocar nos nossos corações, né? Para criar esses afetos, esses laços afetivos dessa parentela, para que a gente se torne essa parentela fraterna universal verdadeiramente, com essa entrega, com esse servir, com esse amor. Então Jesus, né, não deixaria de fazer algo que era costume ali, né? Ele seguia os costumes, ele disse que não veio derrogar as leis, né? Assim como a doutrina espírita e todos os ensinamentos que eles trouxeram. Só vieram trazer os complementos,
e abrir os olhos, né? Dar cumprimento, trazer novos elementos que estavam obscuros para nós. Nós não tínhamos entendido ainda. E todo esse acontecimento ali, né, na família de Isabel e Zacarias, é mais uma etapa, né, que, que prescinde aí da chegada do mestre, da Boa Nova, né? É precursora da Boa Nova. E por isso, sim, né, já a gente sabe da imantação fluídica, né, da, dessa chegada do mestre, tudo, a atmosfera, né, psíquica ali do lugar, das pessoas, a gente vai sendo tocado, né? E é muito bom que isso aconteça e que Lucas tenha deixado relatado, para nós sabermos que é possível, sim, e que esse é um dos outros propósitos maiores, se alegrar com a alegria do outro, né? Vivermos junto a essa alegria, como, né, o anjo Gabriel já tinha colocado lá para Zacarias, é que muitos haveriam de regozijar-se por ocasião do seu nascimento, né? E depois também. Mas então já começa esse envolvimento, né? Para os que têm ouvidos de ouvir, se tocam e se alegram, né? Com esse momento tão grandioso aí para essa família e que representa tanto para todos nós. Fala, Fábio. Olá, boa noite. Antes de mais, Vamos. é bom estar de volta e, hum, e só para dizer, e espero não dizer muito disparate, até porque tenho faltado aqui aos estudos e falta aqui um acompanhamento que não tenho feito, mas pronto, perdoem-me se eu disser algum disparate maior, mas pronto, também quero acrescentar aqui o que a Patrícia estava a perguntar, porque acho que faz alguma diferença o se alegraram com ela ou por ela. E como vocês já disseram, os vizinhos, não é? Os vizinhos já estão, digamos que, num patamar acima, é assim que eu vejo. Já não são uns vizinhos quaisquer, é já uns vizinhos que se alegram com ela. E aqui já não há o fator se calhar que eu vejo aqui mais presente, poderia ser, era do egoísmo. E porque é que está a acontecer com ela aquilo, e interrogarem-se. E aqui acho que estes vizinhos e parentes não se interrogam, eles simplesmente ficam contentes com ela. A felicidade dela e dele, do Zacarias também, mas é a felicidade deles. Por isso vimos aqui o quanto também ao redor no espaço envolvente que eles estão, já é um grupo, é um grupo de pessoas que já têm um nível de espíritos superiores, já mais superiores, já mais depurados, em que eh, eh, conseguem não ter sentimento mais baixo, e se alegram conforme aqui o texto diz, se alegram com ela, porque podíamos dizer por ela. Há aqui uma pequenininha diferença que pode fazer a diferença, porque eh, fazendo para nós, às vezes, e sendo assim corriqueiro mesmo. Que bom para ela, não é? Às vezes, é bom para ela, e é um bocadinho de diferença, e acho que é esta diferença que aqui tem, que se alegraram com ela ou que se poderiam alegrar por ela, e assim o alegraram com ela acho que é o sentimento mais puro que podem ter, porque a alegria que ela tem, eles têm também. É isto. Obrigado. Obrigada, Fábio. Não falou nenhum disparate. Falou muito bem.
E é isso, nessa sinceridade, né? Quando a gente consegue estar com o outro, né? Sentir com o outro, a gente entra nessa sinceridade, né? Você lembra muito bem, ninguém foi lá fazer interrogatório, né? Poderia se aproveitar esse momento para fazer um interrogatório. Mas como foi? O que que aconteceu? Mas, né? Ali estarem curiosos ou até estarem alegres por ela, mas, né? Um pouco mais afastados aí dessa conexão, dessa graça, né? Que recebeu essa família, que mostrou a todos que mantendo, né, a fidelidade e tô com uma palavra que é errada aqui que eu vou falar, mas o caminho reto, né, para não falar a palavra errada, as coisas acontecem, né, no tempo que tem que acontecer. E, e você falando aqui, eu também tinha pego uma anotação lá do Chaplin, né, ele cita um outro autor que fala que desse dever que nós temos de nos alegrar, né, de nos regozijar com aqueles que se regozijam, com aqueles que estão alegres, né? E é muito o que o Fábio falou, porque ele diz é um dever, porque todos somos membros uns dos outros. Aquilo que nós falamos da família, né, da parentela. Aquele que se regozija com o seu semelhante aumenta a sua felicidade. E isso é uma qualidade humana digna de encômios. Encômios. Eu não sei o que significa essa palavra. Se alguém isso, a Márcia faz uma pesquisa aí para mim. Eu não pesquisei. Encômios. É digna de encômios. Então, como a gente falou, né? Quando a gente consegue sentir pelo outro, nós recebemos de volta. Por isso, os misericordiosos receberão misericórdia. Porque é dando que receberemos de volta. Muito mais. Elogio. Ah, muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. Então, quem tem essa qualidade é digna de elogios, mas a gente não precisa de elogios, porque é um dever. Ele fala lá no começo que é um dever, e é um dever, é um propósito do Espírito. Chegar nesse patamar que o Fábio, né, falou, que já estavam essa parentela e esses vizinhos que tiveram ouvidos de ouvir, e estar junto, viver esse momento junto. E aí ele continua: a sinceridade deve fazer parte desse regozijo, pois do contrário, os desejos expressos nada significarão. Ou seja, serão sombras, serão máscaras, né? Serão apenas ali dizer e não sentir. A ausência da sinceridade faz o indivíduo sentir-se ciumento e invejoso, e esses motivos são destruidores. Olha só. Chama Adam Clarke, o, o autor que está fazendo esses comentários. Trata-se de uma expressão de religião pura e deve ser cumprida com piedade. Aqui eu entendi essa colocação dele de religião pura como essa conexão com o Pai, né? Então, quando nós estamos conectados com o divino que nós temos em nós, nós conseguimos sentir o que o outro sente, tanto de alegria quanto tristeza, né? Porque aí ele cita uma frase de Paulo, né, na Epístola aos Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, quando nós estamos conectados com o divino que é em nós, nós sentimos o que o outro sente, porque ele é nossa parte, ele fala, nós somos membros uns dos outros, né? E todo o nosso ser sente e se afeta com isso. E aí se move, né? Ou para comemorar, né? Para se alegrar, para estar ali nesse momento
de felicidade ou para ir até o outro para auxiliá-lo, nem que seja só para uma escuta. Fala, Márcia. Olha, Patrícia, eu vou continuar nessa sua toada aí. E o porquê é bem isso que foi que a Patrícia trouxe. A gente gosta muito das mensagens de Emmanuel, e lá no Pão Nosso, 141, tem amor fraternal. Eu não vou ler toda, tá? Mas ele trabalha um pedacinho, um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus, que está no capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Aí ele diz assim, ele começa assim: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser, aí primeiro fala das afeições familiares, eles falam do parente, os laços consanguíneos, depois as simpatias naturais, são os amigos, os vizinhos, aí vai colocando assim. Podem ser manifestações muito santas da alma, como Jesus colocou lá no Boa Nova, como nos traz Humberto de Campos, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O que ele está falando aqui? O que são essas inclinações próprias? Próprias de cada espírito. E mais à frente ele diz assim, olha, a fraternidade é pura, deixa eu ver, é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. E nesses vizinhos e parentes que se alegraram com ela, ou seja, permitiram ao seu coração essa comunhão, né? Então, ele diz que é o mais puro, o mais sublime. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas. E que fantasmas são esses? Do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Então, foi isso que nós falamos aqui. Quando a Patrícia colocou o por e com, não é que o fato de se alegrar por ela fosse porque as pessoas estão sentindo isso. Não. Quando eu me alegro com ela, eu também faço parte disso. Eu também estou ali. Eu também estou recebendo e doando no meu coração. Então, quando isso acontece, afasta, que nós comentamos já aqui, esses sentimentos que nós ainda temos, essas mazelas que nós precisamos trabalhar. Então, nós vamos substituindo esses sentimentos que ainda nos trazem infelicidade, ainda nos perturbam a alma, por outros que vão nos alegrar a alma, trazer mais comunhão com os nossos irmãos. Aí ele diz aqui, ó, os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Isso que estava acontecendo com Isabel, que Jesus proporcionou nas bodas de Caná. Aí ele continua, termina assim: na teia das reencarnações, porque todas são solidárias, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Filho, pai, mãe, amigo, irmão, vizinho, esses títulos, né, afetivos, eles se modificam nas reencarnações. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno, ou seja, em qualquer posição que as reencarnações nos coloquem com relação a esses, né, esses afetos que nós conquistamos,
que nós adquirimos nessas reencarnações, eles são luz imperecível. Eles ficarão, sobreviverão no caminho eterno. É muito bonito isso. A lição é amor fraternal. Eu vou encerrar por causa do tempo, viu, Patrícia? Obrigada. Não, tá tudo certo. A gente falou que se passasse uns minutinhos, tava tudo certo. É muito linda essa lição mesmo. Eu acho que resume muito bem, esse versículo que Lucas traz para gente, né? Assim, tão despretensioso, mas olha só o que ele está nos contando com esse versículo, né? Que esse é o caminho para que a gente encontre a verdadeira felicidade, né? Encontre os verdadeiros propósitos do Espírito, é, essa entrega, né, fraternal, pelo amor fraternal, na busca do bem de todos, né? Querendo o bem de todos, podendo, experimentar a alegria que o outro, sente quando recebe um agraciamento, né, a misericórdia do Pai aumentada, porque a gente consegue a conexão com esse amor divino do Pai, que abarca todos e que sabe que vai chegar o seu momento, né, que tem os ouvidos de ouvir e sabe que vai chegar o seu momento e que todos são importantes dentro da obra, né? Todos somos irmãos que colaboramos. Então, se nesse momento eu estou me alegrando com um irmão, num outro momento esse irmão vai se alegrar comigo também. A gente compreende essa teia que o Emmanuel fala aí, né? Essa teia da reciprocidade e que ela vem junto, né, com as reencarnações. A gente vai criando cada vez mais essa reciprocidade dentro dos afetos que a gente conquista, né? E consegue sinceramente sentir com eles. E aí a gente vai se reencontrando e vai construindo, né, essas obras lindas, que a gente vai podendo fazer pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Alguns irmãos vêm nessas missões mais grandiosas, mas tudo no seu tempo, né? Lucas está mostrando isso para nós, que tudo no seu tempo, cada um vai cumprindo a sua missão e todos são importantes. E o que verdadeiramente conta é estarmos sentindo uns com os outros, para que a gente possa realmente seguir firmes aí, sendo esses, cada vez mais sendo, né, filhos do Pai e essa família universal. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Vamos ver quem pode fazer a nossa prece para finalizar e depois a gente finaliza aqui encerra a gravação e coloca a nossa música para o Natal. Eu posso fazer a prece. Obrigada, Fábio. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Criador, e te louvamos, Pai, sobretudo pela vida, mas também pelos momentos, por estes momentos que aqui se encontramos,
porque tu nos deste a oportunidade destes ensinamentos, de estarmos aqui a aprender, a estarmos aqui a estudar o que o nosso irmão maior nos trouxe, estes ensinamentos de Jesus. Estes nossos irmãos queridos que nos tanto nos têm ensinado. Gratidão a eles por este trabalho, para que hoje consigamos estar aqui, neste caminho do bem. Sejamos estes vizinhos, estes parentes, cada vez mais, com esta alegria, com a alegria do nosso irmão, com a alegria daquele que se encontra ao nosso lado. Que consigamos cada vez mais pôr em prática estes ensinamentos, consigamos aprender, consigamos tirar o melhor partido destes ensinamentos. Gratidão a todos os irmãos da Casa com o Evangelho, estes irmãos espirituais que tanto fazem por nós, mas também agradecer a estes irmãos que se encontram aqui deste lado do ecrã por, por nunca desistirem e darem continuidade a este trabalho magnífico, que consigamos crescer cada dia mais, mas que seja feito sempre à tua vontade e não a nossa, que assim seja. Assim seja. Obrigada, Fábio. Vou parar aqui.